Existem perguntas que nós não deveríamos ter dúvida para responder, certo? Como fazer muito dinheiro? Como ganhar muito dinheiro? Como produzir muito dinheiro? A resposta muitas vezes é óbvia, afinal você deve ser adulto se está assistindo esse vídeo, logo você já conviveu com outro adulto que fez muito dinheiro e você sabe que essa pessoa não é herdeira, não ganhou na loteria, logo você sabe, né, que para ela fazer muito dinheiro ela trabalhou muito. Então, para responder essa pergunta, ou muitas vezes a gente passou a nossa vida inteira ouvindo essa máxima. Para você fazer muito dinheiro, você precisa trabalhar muito, certo? Errado. Muita gente vai discordar de mim, mas eu preciso que você assista até o final para você entender a minha linha de raciocínio. Se as coisas fossem tão óbvias assim, a gente saberia que para emagrecer basta você não comer muito. Agora, o fato de você não comer muito garante que você vai emagrecer? Não necessariamente. Você sabe como fazer o seu parceiro feliz? E aí muita gente vai dizer, você sabe como fazer ele feliz, você só não faz. Não necessariamente. Muita gente acha que fazer outra pessoa feliz é só você não trair ela, é só você estar presente, passar tempo juntos, dar presentes, e não necessariamente. E é justamente aí que eu quero entrar e te explicar nesse vídeo o que eu aprendi na marra e a duras penas, que não seria necessariamente trabalhando muito é que eu iria enriquecer ou fazer muito dinheiro na minha vida. Às vezes a gente não tem a resposta imediata para uma pergunta principal, mas por eliminação a gente consegue deduzir qual que é a resposta dela. Então, a essas alturas do campeonato, você provavelmente sabe que você não vai conseguir ter muito sucesso na vida e fazer muito dinheiro trabalhando pouco. Será que é possível você fazer dinheiro enquanto você dorme? Será que é possível você fazer dinheiro encurtando um caminho? Será que existe uma fórmula mágica que você descobre, tipo um código que você acessa e aí você começa a fazer dinheiro? Não, né, gente? A gente já tem noção de que isso tá fora da realidade. Então, sabendo que este não é o caminho, a gente deduz que é trabalhando muito que a gente vai conseguir, então. E aí, para a gente trabalhar bem isso, eu preciso trazer um pouco da minha história, né? Como eu ouvi a minha vida inteira, que era só trabalhando muito, só isso já seria garantia de que eu ia conseguir fazer muito dinheiro, foi esse o caminho em que eu resolvi seguir na minha vida. Então, comecei a trabalhar desde muito cedo. Com 14 anos já fazia os meus primeiros bicos. Aí, quando eu entrei na faculdade, fui lá fazer uma faculdade que também era garantia, né? Na época de que só aquilo eu já ia estar com a vida feita, e fui lá, estudei, vou fazer essa faculdade, entrei na faculdade desde o primeiro ano, trabalhando, aí fiz estágio, aí foi assim, ó, a faculdade inteira fazendo estágio. Aí me falaram, não, para fazer muito dinheiro você também precisa falar inglês. Aí fui lá, aprendi inglês, fiz intercâmbio, voltei e tal, e o tempo foi passando, e assim, ó, vocês podem se surpreender com o que eu vou falar agora, tá? Mas eu também ouvia que para eu conseguir fazer muito dinheiro, eu tinha que fazer no meu trabalho muito mais do que era esperado de mim. Eu tinha que ter excelentes feedbacks, eu tinha que cuidar do dinheiro da empresa como se fosse meu, eu tinha que chegar antes do horário e sair depois do horário, além da faculdade, do inglês. Então eu fazia tudo isso. E aí chegou a data da minha formatura, né? Depois de 5 anos fazendo isso, e eu percebi o seguinte: que eu continuava ganhando os mesmos 3.000 reais que o meu colega que não fez nada daquilo também ganhava. Aí alguém chegou para mim e falou assim, não, mas é porque é pouco tempo que você está fazendo isso, você tem que repetir isso todos os dias. Aí por mais ou menos uns 5, 6, 7, 8 anos a mais, depois dos 30, você vai ver que aí você vai ganhar o seu reconhecimento, que aí você vai conseguir fazer mais dinheiro. Só que eu, um pouco, né, limitada que sou, pensei, mas eu acho que se de repente eu tentar algo diferente, eu consigo fazer mais dinheiro. Aí eu fui fazer o quê? Aplicar para outra empresa, trabalhar em outra empresa, e eu repeti exatamente os mesmos passos que eu tinha feito na anterior. Trabalhava mais, muito mais, inclusive.
tinha responsabilidade, tomava decisões, trazia resultados expressivos para a empresa, o RH me avaliava bem, meu gerente me avaliava bem, todo mundo falava bem do meu trabalho. Aí eu fui lá e falei assim, já sei, está faltando uma pós-graduação. Fui fazer um MBA na Federal, foi lá mais 2 anos estudando, aí eu pensei, eu acho que meu inglês não está muito bom, aí eu fui e me matriculei num outro curso para aprimorar o meu inglês para negócios. E aí, cheguei para o meu chefe, depois de 2 anos fazendo isso nessa nova empresa, e ele falou assim, olha, infelizmente, eu não consigo aumentar o seu salário. Eu falei, mas o que eu preciso fazer para aumentar? Ele falou, não sei, eu acho que nada, já tá bom, mas o RH não consegue aumentar, e infelizmente esse é o teto que a gente consegue chegar para você. A essas alturas, olha a importância da gente responder a pergunta principal. A gente se preocupa muito em responder essa pergunta, né? Como fazer muito dinheiro, trabalhando muito, né? Fazendo MBA, pós, falando inglês lá. E a gente só responde essa pergunta e vai. E a gente esquece, né, de focar nas perguntas que são adjacentes à pergunta principal, que são perguntas do tipo mais específicas. Qual vai ser o método que você vai utilizar para fazer muito dinheiro? E você quer saber por que isso de fato vai fazer a diferença para o seu resultado? Entender que não é só trabalhar muito, mas que a pergunta que não quer calar, que é a pergunta de $1 milhão. Na verdade, é aquela que está escrito no rodapé, tá bom, mas trabalhar com o quê? Essa é a pergunta que a gente tem que gastar extensas horas, que a gente tem que se preocupar muito, que a gente tem que realmente se dedicar para responder, do que mesmo a pergunta principal, que é só trabalhar muito. E ao se fazer essa pergunta, ok, mas trabalhar com o quê? A gente já sabe que são muitas as possibilidades e as chances. Por quê? Nós conhecemos pessoas que se deram bem apertando o parafuso de carro numa mecânica. A gente conhece gente que se deu bem vendendo cosméticos, abrindo um comércio, abrindo uma empresa, sendo CEO de uma empresa. A gente conhece pessoas que se deram bem de diversas formas nessa vida. E aí, sabendo que as chances variam e as possibilidades são muitas, a gente precisa se dedicar de fato a encontrar aquilo no qual a gente está disposto a dedicar extensas horas de trabalho de forma obsessiva para que a gente consiga, então, finalmente encontrar o nosso potencial para fazer dinheiro. Sabe, gente, eu entendi depois de um tempo que o que mais conta nesse jogo é a gente não só escolher uma área, escolher um trabalho que tenha potencial de nos dar o resultado que a gente quer, mas também que a gente, como profissional, goste ou pelo menos não odeie aquele trabalho, goste das pessoas, goste do motivo pelo qual, goste do produto, goste da causa. Isso que você trabalha hoje, isso que você exerce hoje, é algo que te dá raiva, é algo que você odeia. O estilo de vida, as extensas horas que você leva para chegar no seu trabalho, o ambiente, as pessoas que estão lá, tudo isso está conspirando para que você de fato consiga focar o seu talento e o seu potencial. Então, parte dessa maturidade, da gente se conhecer como profissional, é a chave principal para que a gente encontre aquilo que traz potencial para a gente fazer dinheiro de verdade. Vocês estão entendendo que não basta chegar aqui com uma profissão que te paga bem e falar, tá aqui, aplica e começa a trabalhar? Mesmo que você tenha todas as ferramentas necessárias para executar aquele trabalho, se ele não estiver alinhado com o seu perfil profissional, com o seu perfil comportamental, com os seus objetivos a longo prazo, você não consegue desenvolver o seu talento, porque não basta esforço, precisa também você entender quais são as principais áreas para o seu perfil para que você consiga encaixar essas partes e sim
potencializar todo o talento que você tem para ganhar e fazer muito dinheiro. Quando eu entendi isso, eu percebi que eu estava no lugar errado, porque o meu sonho principal era ter liberdade geográfica. Eu queria viver um estilo de vida totalmente diferente. E por vezes, o fato de eu não estar vivendo nada daquilo que eu tinha planejado para mim me trazia um peso, me trazia um fardo. Eu não conseguia ser eu mesma. Apesar de eu me dedicar de forma muito absurda para aquilo, de forma obsessiva, apesar de eu trabalhar muito, só aquilo não era a garantia de que seria um sucesso, porque precisava também algo dentro de mim acontecer, que um ambiente estivesse propício e que eu finalmente sentisse que eu estava vivendo uma vida com mais sentido e que as extensas horas que eu estava dedicando para aquele projeto, de fato, valeriam a pena para mim como profissional e pessoa.